segundo benefício da psicologia, da consultoria, né, para empresas. Quando você trabalha com consultoria para empresas, você não é empregada da empresa. E nem é também o sistema de pejotização, tá? Eu vejo, às vezes, algumas colegas cometendo alguns enganos em relação à relação que vai estabelecer com a empresa. Deixa eu só tomar uma água que eu vou falar mais sobre isso para você. Então, veja, um segundo benefício que eu selecionei hoje da consultoria para empresas, de você trabalhar para consultoria para empresas, é a sua autonomia, é a sua liberdade. Por quê? Porque você não vai ser empregada da empresa. Você vai prestar serviço para empresas. E importante, quando você inicia na consultoria, você não precisa abrir uma empresa. Às vezes a colega fala assim, Ana Silvia, mas tem despesa, eu vou ter que abrir empresa, eu vou ter que pagar o contador. Não, você não precisa no começo. Você não vai poder ser MEI, ok? Isso o contador já nos orientou. Mas você pode emitir recibo de profissional autônoma, RPA, que é recibo de profissional autônomo. Então, você não precisa inicialmente abrir uma empresa. À medida, né, com 6 meses, 8 meses, que você vê que começa a aumentar as demandas, que você começa a ter mais clientes. Por quê? Porque uma empresa vai te indicando para outra. Isso é muito natural acontecer. Aí sim você pode pensar em abrir uma empresa. Então, essa autonomia, a prestação de serviço é um grande benefício, né? Você tem qualidade de vida, você pode fazer o seu tempo, o seu horário, e principalmente, né, dentro dessa questão da consultoria, todo trabalho na consultoria, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele é pré-determinado. O trabalho na consultoria não é um trabalho onde você vai ficar ad infinito na empresa, que você vai ficar se aposentar naquela empresa. Não. Então, você tem uma diversidade de trabalho, de experiências, né, de pessoas que você conhece, que é maravilhoso. Eu acho maravilhoso, né? Quantas pessoas que eu já treinei, mais de 6.000 pessoas que eu já desenvolvi, quantas empresas que eu atendi. Para você ter uma ideia, nesses 22 anos trabalhando com empresas, eu já atendi, olha só, igrejas, sim, plano de cargos e salários para uma igreja evangélica, eu elaborei. Eu também já fiz programas de desenvolvimento, de liderança e de equipes por uma outra igreja, uma igreja que tem como origem uma filosofia oriental, uma filosofia japonesa. Também já trabalhei com equipes grandes, viu? Porque eles atuam no Brasil, fora do Brasil, então eram equipes bem grandes, lá em São Paulo. Eu já trabalhei com indústria, muita indústria, muita. Adoro indústria, adoro porque assim eu fui, né, criada na indústria. Meu estágio foi na indústria, meu primeiro emprego foi na indústria, depois eu fui trabalhando em indústria, depois fui para uma empresa jornalística na época que também era um tipo de indústria, né, de impressão, enfim. Eu amo indústria, né? Muitas indústrias, de diferentes ramos, desde confecção, né, de costura mesmo, a tecelagem, indústria de alimentos, de café, café solúvel, indústria, meu Deus, tecnológica, de tecnologia, de fabricar esses balcões também de... quando a gente vai no mercado, que tem essas esteiras, né, que passa o caixa ali, tem a esteira rolante, então aquele balcão também, já trabalhei em indústrias que fabricavam, né, como consultora, tudo isso como consultora, que fabricavam aqueles balcões, indústrias automobilísticas aqui em Curitiba, meu Deus, são muitas indústrias. Então, igrejas, indústrias de diferentes segmentos, comércio, já trabalhei muito em comércio também, escolas, né? Escolas, universidades. Eu não trabalhei na consultoria, é interessante, né? Em hospitais. É uma área que eu tenho dificuldade. Não, pessoalmente, assim, eu, Ana Silvia,
de estar no ambiente de hospital, de estar lidando com a questão do hospital. Coisas minhas. Então, nunca fui muito atrás, sabe, de prospectar hospitais, enfim, não trabalhei. Então, veja, tantas oportunidades, né? Eu tenho uma ex-aluna, a Robélia, eu gosto de citar a Robélia porque está recente o depoimento da Robélia. A Robélia, quando eu fiz uma mentoria ao vivo com ela, isso em agosto do ano passado, a Robélia trabalhava especificamente com cartórios. Cartórios. E aí, conversando com ela, eu falei, mas Robélia, tem tantas oportunidades e ela mora no Recife, que é uma capital, né? E por que eu estou falando dela? Porque ela já deu a live, já fez a live comigo, fez 2 lives comigo. Então, a Robélia já falou isso que eu estou falando para você, ela já falou aqui, ao vivo e a cores. Então, eu estou autorizada a falar sobre a Robélia. E a Robélia, né, nesse processo de buscar consultoria, de se aprimorar, que ela já estava prestando serviço, mas foi se aprimorar, foi minha aluna na formação Psicólogas Consultoras. Aí, em janeiro, ela atendeu 6 empresas novas, em janeiro, no Janeiro Branco. Pensa, 6 empresas novas. Então, todas lá no feed dela. Se você quer olhar o feed aqui no Instagram, se você está no Instagram, vai lá no perfil da Robélia Campos, é Psique Consult, tá? O Instagram dela, se eu não me engano, mas é Robélia Campos. Digita Robélia Campos que você vai achá-la aí no Instagram. Então, o que a Robélia fez? Em janeiro, ela teve 6 novas empresas que ela atendeu no Janeiro Branco. Ela atendeu a Gol Linhas Aéreas, ela atendeu um hotel em Porto de Galinhas, ela atendeu um escritório de advocacia com vários advogados, tudo falando sobre saúde mental no trabalho, por causa do Janeiro Branco. Ela atendeu uma TV, né, uma emissora de TV, os profissionais da emissora, uma clínica de estética, uma escola. Se eu não me engano, eu acho que eu não esqueci nenhuma. Se eu esqueci, aí eu acho que já foram 6. Veja, e o que oportunizou que a Robélia saísse, né, de atender só cartório e passar a atender vários ramos, né, e só no Janeiro Branco ter 6 novas empresas atendendo aí, né? Um método. Ela passou a ter um método para prospectar empresas, para poder elaborar propostas, fazer intervenções, e isso foi decisivo para ela expandir. Então, veja, a autonomia que você vai ter, né? Esse segundo grande benefício da consultoria, né? Essa autonomia, essa liberdade, essa possibilidade de conhecer muitos outros ambientes, não ficar limitado a um ambiente só, de expandir, né? Eu adoro isso, né? Tem gente que tem um perfil mais restrito, gosta de uma coisa mais conservadora, de rotina. Eu não tenho esse perfil. Para mim, quanto mais oportunidade de aprendizagem, de experiência, de crescimento, para mim, eu adoro. Então, são muitas oportunidades que estão aí. Então, segundo